Salve, salve meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, o nosso podcast tem um objetivo central, de sempre levar informações de qualidade para vocês. Como estamos na reta final para a prova do Enem, nós faremos uma pequena pausa nos temas que são globais e focaremos no tema central da prova do Enem, de modo que você chegue no dia 3 e no dia 10 super preparado e super confiante para a realização dessa prova. Nesse aspecto, então, seja bem-vindo e vamos conversar sobre Enem. Salve, salve meninos e meninas, tudo bem com vocês? Galera, sejam bem-vindos ao último episódio do Genoma Cast especial Enem. Como vocês já perceberam, nós tivemos uma jornada muito legal. O primeiro encontro foi com o Edgar falando sobre a prova de modo geral, depois a galera de ciências humanas, depois a galera de linguagens. Na semana passada conversamos com a natureza e hoje conversaremos com a rainha da prova do Enem, que é a matemática. Né? Afinal de contas, são 45 questões, né, cara? Depois da redação, né, a matemática, sem sombra de dúvidas, é aquela disciplina que os estudantes estão sempre muito atentos, pois vale muito você ir bem nessa prova. Então, fique com a gente. Já vou dizer agora no início, velho, compartilha com seu amigo, pois essa semana ainda dá tempo dele focar, assim como você, nos temas que são essenciais para você mandar muito bem na prova. Deixa eu apresentar aqui para vocês quem está aqui na mesa. Ao meu lado, Luiz. Tudo bom, Luiz? Joia. Vulgo Donatello. Aqui. Vulgo Donatello. Vulgo Donatello. Representando aí o terceirão, qual terceirão? TO, claro. TO. Ixi, arrumando confusão. Menina dos olhos. Diminuir isso aqui, né? Porque tem outros terceiros assistindo, então só TO. À frente do Luiz, estamos aqui, Guguinha. Fala, Guguinha. Fala, Davi. Estou aqui representando o terceirão de GV e o pré-vestibular de GV também, né? E o Espírito Santo, né, cara? E o Espírito Santo, isso aí. Amém, amém. Capixaba da mesa. E na minha frente aqui, Edivan. Fala, Ed. É nóis, estamos aí. Vamos representar terceirão de GV, pré-vestibular, nono ano, primeiro ano, todo mundo. Tamo junto. Mundo, é isso aí. E o mais importante, né, cara? Essa equipe inteira aqui, uma equipe forte, representando todos os colegas da matemática aí, de toda a instituição, que de verdade é uma equipe muito forte, é sensacional. Galera, então vamos começar aqui. Vou começar a conversa com quem, gente? O mais velho da mesa. Da mais mesa. velho de casa. É o mais velho da mesa. É um dos dois, é um dos dois. Então podem tá decidir aí. Vamos começar, né? Aquela história dos últimos serão os primeiros. Vamos começar com quem vai perder a Copa do Brasil. Vamos lá, Guguinha, tudo bem? Nossa, ó, é perigosa essa afirmação, hein? Perigosíssima. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Edivan, eu fiz uma coisa muito problemática, cara. Cara, André vai te matar. Vai me matar. Guguinha, vamos lá, cara. Prova de matemática do Enem, velho. O que você falaria para os seus estudantes, ou melhor, o que você vai falar para os estudantes, para eles prestarem atenção, ficarem atentos nessa semana aí? O que é assim, aquela dica para refinar mesmo, o atalho que a gente precisa ter? Primeiramente, saudações rubro-negras, né, para todos vocês. Tem corintiano na mesa, hein? Eu acho que o... Mais sofredor ainda. Eu tinha que ter começado por ele, né, velho? Que ele não ficou nem na final. Ficou de fora, eliminado. Tô me sentindo excluído aqui, ó. Então, eu acho que a gente chegou num momento decisivo agora da prova do Enem, e esse momento é um momento chave em que a gente deve revisar as partes mais importantes, né, os assuntos que têm caído com mais frequência. E aí, dentre esses assuntos, a gente pode citar alguns que são extremamente importantes. Por exemplo, lá na aritmética, revisar razão e proporção, que é um assunto que cai com muita frequência. O que mais cai, né? É o que mais cai. Se for colocar na balança, porcentagem também, você tem um grande número de questões todo ano. Então, na aritmética, eu acho que esses são os principais pontos. E aí tem lá na estatística também, um assunto que cai com muita frequência, probabilidade, análise combinatória. Eu não vou falar o resto porque tem aqui o Edivan que vai dar aquele toque na geometria, e o Luiz também vai
dar aquele toque também na trigonometria, na aritmética, vai Funções. comentar um pouquinho também na parte de funções. Fenômeno. E aí, Edivan, já levantou a bola, Já cara. levantou, né? Eu não sei por que esse povo cisma que geometria é com Edivan. Pô, os caras são foda no negócio, mas enfim. Então, na geometria tem uma lenda, né? Não sei se meus colegas acho que concordam comigo. Tem uma lenda que geometria plana não cai. Ah, geometria plana cai pouco, não aparece. Olha, eu sempre falo isso em sala de aula, né, com os meninos, que a geometria plana cai tanto quanto a espacial. Por quê? Se o cara não souber a geometria plana, como que ele vai entender a espacial, né? Perfeito. Então, área de figuras planas sempre vai aparecer uma questãozinha. Dentro da geometria plana a gente sempre tem alguma coisa. E a geometria espacial que cai, assim, muito. A gente consegue ver aí umas 4, 5, às vezes até mais, 6, 7 questões da geometria espacial que inteligentemente o Enem coloca, né? Porque sabe que a plana vem junto. O cara pede para você calcular, sei lá, volume de uma pirâmide, você tem que saber triângulo, você tem que saber propriedades dos triângulos, baricentro, enfim. Então, a geometria espacial é uma matéria que vale a pena a galera dar uma olhada, porque como você tem mais de 3 questões, 4, 5, 6, não pode ser tudo difícil. Claro, pode ser que apareça, mas historicamente as questões de geometria espacial não são tão difíceis e como tem questões fáceis, a gente não pode errar, né? A galera não pode errar. Então, acho que na geometria aí você dar uma lapidada bem boa em geometria plana e caprichar na espacial, porque ela vai aparecer, né? Com força. E aí, Luiz, tem alguma coisa aí que você vai completar para essa galera aí? Então, só uma observação até que o Ed trouxe aí, né, muito rico para a gente. Quando fala da geometria espacial, acredito que vocês até concordem comigo, toda edição do Enem tem o que lá? Projeção ortogonal. Mais de uma questão também. Não pode errar. Projeção não pode errar. É aquela coisa, você imaginar, a sombra está aqui, tu tem que acertar. A questão, é a básica, essa né? questão da projeção ortogonal, o que confunde muita galera, você tem que ficar esperto, é porque você pensa no movimento do espaço, e não é. Você tem que entender o movimento da sombra no chão ou no plano que ele te colocar como referência, né? A galera erra muito porque sempre tem lá o movimento no espaço. E não tem é essa espaço, alternativa, né? E sempre tem alternativa. Letra A, negrito e caixa alta. Inclusive, nós estávamos falando no podcast Ciências da Natureza, reforçando, né? Se você não assistiu o podcast Ciências da Natureza, assiste, assim como os outros, nós também reforçamos. Galera, o Enem, as pessoas, alguns vão dizer que é uma pegadinha, outros vão usar outros conceitos, mas as alternativas são distratores. Então, todas as alternativas que estão postas ali, a pessoa não simplesmente falou assim, eu acho que eu vou colocar um 83 aqui. Não, o 83 é o resultado de algum erro que você cometeu na hora da sua conta. Então, é preciso ficar atento. É o que o Edivan muito bem trouxe. Você precisa entender qual que é a pergunta, ou no caso, essencialmente, o que é o objetivo daquele tipo de abordagem, né? É uma prova feita com muita inteligência, né? Se a gente for... Porque o cara, ele pensa tudo que você vai cometer de erro. Todos os caminhos possíveis. Todos os caminhos errados possíveis e coloca nas alternativas. Então, quando a gente... Essa semana mesmo eu estava resolvendo questões, né, de revisão, e aí quando a gente faz as questões do Enem, é muito importante que a gente faça isso. Cara que marcou letra A pensou isso, o cara que marcou letra B pensou isso. Perfeito. Né? O Davi ele tocou num ponto importantíssimo. Eu fiz mestrado agora, né? Finalizei, e aí meu estudo é de resolução de problemas de análise combinatória no Enem. E aí eu fiz exatamente esse estudo que você acabou de falar, porque é uma questão de combinação, por exemplo, se você aplicar o método errado, utilizar arranjo, por exemplo, vai bater numa alternativa num distrator. Então o cara, na hora de montar a prova, ele é extremamente inteligente. Se você não conhece o método adequado que você vai utilizar, certamente você vai encontrar uma alternativa que é a alternativa incorreta. Então, e você vai errar feliz, né? Errar feliz a vida. Aí eu lembro. Lá em BH, a gente descobria que errou feliz no ônibus voltando para casa. Você entrava no ônibus, né, invocado, que você não quer falar sobre prova, aí o cara atrás conversando com um amigo. Eu marquei C. Não, eu tenho certeza que é C. E não era letra D. Aí eu sei lá, eu marquei C. Putz. E todo mundo já passou por isso na vida. Todo mundo já passou. Principalmente na matemática, cara. Porque é muito triste, muito triste. Bom, e a análise combinatória, né, como o Guguinho citou, é a matéria que o distrator ele mais pega, porque às vezes a questão não é tão difícil, mas o menino esquece de contar um detalhe, esquece de uma permutação,
e aí já era. Ou Tá às lá na vezes até letra A, compreender, negrita e né? caixa alta. Compreender se vai ser arranjo ou combinação. Às vezes ele confunde esses dois aí. Essa é a maior dificuldade, né, dos alunos na análise combinatória. Confunde os dois. Agora, uma outra coisa, um outro assunto que a gente pode também pensar e que vai aparecer muito é funções de um modo geral. Exatamente. Né? Eu vi principalmente a reta, né? eu- o gráfico. eu vi A função afim... função afim e você função tem quadrática. Função afim à quadrática você associa com a física também, né? Com um movimento retilíneo, uniforme, né? Uniformemente Trigonométrica variado. A função trigonométrica, ela ganhou força nos últimos anos, né? Aham. Que ela não era comum de aparecer no Enem, nas últimas edições sempre tem uma questãozinha envolvendo a função lá. Função trigonométrica é pesado, galera. Pesado, geralmente... eu não sei nem o que é, ué. Você não vai. O Davi, coitado. Ô, coitado não, pô. São outros aqui conhecimentos. Aqui você vê. Lá na Humanas ele dá pitaco, até na natureza. Agora aqui... Tô brincando. Mas função é aquele negócio, né? Que faz o gráfico, aí você faz um desenho, né? Não? Só que aí cada função tem um tipo de formato. desenho. A trigonométrica é uma onda. E aí a gente já viu questões que envolvem batimento cardíaco, movimento de roda gigante. Teve uma de mola também, não teve? Teve De uma das mola, edições que Tinha teve de uma mola. mola. Aham. Tinha uma também que falava, ele contava uma história, não sei se vocês lembram. E aí ele falava em qual parâmetro que você tinha que mexer na função para tornar o som mais agudo ou não. Então ele misturava com Sensacional, física. velho. Física. E aí Maravilhoso. você tinha que ter o conhecimento daqueles parâmetros que alteram a função, né? Que altera... Mexe na Porque amplitude, tinha que ficar mais na agudo, função, mexe no período. Tem que mexer na aham. frequência, né? Ou não? Exatamente, mexe na frequência, porque ele vai alterar o período, né, da função. Doido. Então, bem legal, uma questão bem bacana, questão teórica, inclusive, né? Você não precisava fazer nenhum cálculo, mas você tinha que conhecer ali o gráfico da função e os parâmetros que modificam esse gráfico também. E função trigonométrica é interessante porque você leva lá para a física também, né? Os alunos estudam ondas lá na física, música está relacionado à função trigonométrica. Mas dentre as funções, os meus amigos já comentaram, você tem ali um muito importante dentre as funções, nessa reta final, eu revisaria principalmente a função afim, porque está extremamente envolvido com razão e proporção, né? A quadrática em segundo plano, Isso. e aí depois você vem ali exponencial e logaritmo, né? Logaritmo geralmente é a Log é questão log, né? um pouquinho mais pesada da prova. Até anulado, né? Aquela questão da Copa do Brasil foi... Essa era a análise combinatória. Análise combinatória. né? Esse aqui era log. E Eu também vi- um assunto que começou a cair foi matrizes, né? Matrizes Também não tinha peso. não tinha das Hoje edições. tem aparecido nas edições, mas de uma maneira a ideia bem... inicial. bem E que o Bem aluno raso, na não verdade. precisa ter tanto conhecimento, né? Se ele conseguir interpretar a tabela, tabela. ele consegue... Ele tem que saber o que localizar é o limpo, elemento. Mas, e cara, tal. isso é muito interessante, porque tabela, aí as ciências humanas lê muito, né? ler. Os estudantes têm dificuldade, cara, às vezes, de ler tabela. E é um negócio que é muito interessante, porque... Não sei se é porque para nós, que já estamos em uma maturidade nas nossas ciências, vocês nas ciências de vocês, eu aqui na minha, e que a tabela se torna um grande instrumento de análise, ela já é naturalizada. Então eu olho para uma tabela, eu acho muito fácil interpretar uma tabela, mas a galera cai, cara. Cai. É impressionante. E aí, você toca num ponto que, na matemática, todas as questões são contextualizadas. Então, já não é uma explica. tabela que você tem que saber o elemento da linha 3, coluna 4. Não. Cada elemento significa uma coisa dentro da história, né? E isso causa mais dificuldade, porque entra um fator que é a interpretação, que é o que mais pesa. Às vezes, a questão matemática em si é muito simples, mas a interpretação faz a questão ficar média, no mínimo. Então, e aí a matriz tem caído muito assim. E o que dificulta não é o conhecimento da teoria de matriz, e sim a interpretação para saber o que que é cada a linha, linha, que é a cada coluna, elemento né? ali quer dizer. Eu vi um estudo, na verdade, agora voltando ao assunto, sobre os assuntos que caem. Eu vi um estudo há uns 2, 3 anos atrás, foi na verdade um espelho sobre os assuntos que mais caem. E chamou muita atenção, eu falo sempre em sala. Razão e proporção vem em primeiro lugar. Os caras pegaram 5 edições do Enem e colocou o número de questões, né, em ordem de quantidade que mais caiu. Aí razão e proporção, em 5 edições, tinha tipo assim, 110 questões de razão e proporção. Aí entra na parte de porcentagem,
Eles colocam como... Porque, querendo ou não, porcentagem é uma proporção, razão, né? É uma proporção. E aí, tinha lá, 110. Em segundo lugar, vinha funções, que é um assunto extremamente maior do que razão e proporção, e vinha com, tipo, 52 questões. Então, assim, você vê a discrepância de razão e proporção, né? Que é uma parte de matemática básica. E que a galera erra com força, muita força. Então, a diferença entre os dois que chamou a minha atenção. 110 e a outra 50 e poucas questões. Ué, razão e proporção, isso nem hoje no 7º ano. Hein? Os moleques, eles aprendem isso desde o 7º ano até o 3º ano e não aprendem. Até o 3º. Então, uma boa dica, Luizão, é eles voltarem lá na matemática do 7º ano essa semana. Ué, às vezes quando a gente fala, tem que estudar matemática básica, você deve achar que a gente está querendo pegar no pé. Não a gente acabou a gente que está no informação pra fundamental, gente. a gente sempre fala isso, né? Por que o nome é ensino fundamental? Porque é fundamental para a vida do cara. E aí o Rinaldo sempre falava, né? Nosso amigo Rinaldo sempre falava, seu velho, na época que você estava no ensino fundamental, que o professor estava aqui socando o quadro, tentando te ensinar matemática básica, o que você estava fazendo? Mandando bilhetinho pro seu colega, jogando papel na cabeça dele. Na época era isso, né? Hoje em dia é só correr celular. atrás de prejuízo, né? Teve um ano, não sei se vocês lembram, que caiu dentro de razão, caiu uma questão de escala, caiu uma questão de escala na prova de matemática, uma na prova de geografia e uma na prova de física. Escala. No mesmo ano. 3 questões de escala, uma em cada área. Escala é outro assunto que pode revisar. Revisa, porque porque vai é cair. assunto certo, É uma né? questão certa. E geralmente... Cai em humanos também, né? Por causa da Cai. Tá lá, E assim, e é uma questão que normalmente o cara consegue buscar. Não é uma questão complicada. Tem uma outra que complica, né? Agora, o importante que o Davi citou é a interpretação de tabela. A gente não pode esquecer também a interpretação de gráfico, né? Que está entre os tópicos que mais caem. E o aluno, às vezes, ele subestima, porque ele acha que interpretar gráfico é muito fácil. Não. Mas Não exige prática, né? Exige resolução de exercício, até porque você tem vários tipos de gráficos diferentes. Então, para você pegar o jeito da coisa, não tem jeito, você tem que fazer exercício. Então, nessa reta final, se puder dar uma revisada também nos tipos de gráfico, vale a pena, porque é um assunto que cai com muita frequência. A questão não é nem o cara só diferenciar os tipos de gráfico, né? Gráfico de barra, gráfico de linha, gráfico de ponta, mas associar isso ao contexto é que é o problema. Né? Então, a história, às vezes, ela te leva ao erro e você acha que o Y ali é uma coisa e é outra, enfim. Né? As questões de gráficos também tem muita recorrência. É absurdo. E aí, dentro dessa perspectiva, o Guguinha trouxe uma coisa que eu achei bem legal. Ele falou assim, olha, volta nas questões, né? Então, vou fazer uma afirmativa e se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? Nessa semana da prova do Enem, é legal, então, voltar nas provas anteriores do Enem? Muito. Com certeza. E o bacana é que hoje em dia, você voltar nas provas antigas do Enem, o bacana de hoje em dia é que sentiu dificuldade, travou, mesmo que você jogue ali no YouTube, qualquer questão que você jogar, você vai conseguir a resolução, alguém resolvendo em vídeo, que é importantíssimo, né? Não adianta nada o aluno pegar uma prova que ele não tem acesso à resolução e tentar ficar batendo cabeça nessa reta final. Essa hora não é. Na Ele reta só final, vai não. se desesperar. Então, o importante agora é você pegar e resolver as provas anteriores mesmo. Isso é uma estratégia bacana, porque sentiu dificuldade, anota a sua dificuldade, joga no YouTube e assiste a resolução. Acho que esse é o melhor caminho nessa altura do campeonato, né? Inclusive, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, né? A gente sabe que é cansativo, né? A maratona de se estudar para o Enem. Nós, professores, galera, vocês não têm noção também do nosso cotidiano. Nós estamos, assim, só o pó. Só o Davi sabe um monte de não que ele recebe. Só o Davi. Então, assim, nós estamos cansados também, mas é aquela história. Eu sempre brinco com todo mundo que não dá pro atleta, porque ele está cansado, nos 45 minutos do segundo tempo de uma final, ele aliviar o pé. Ele tem que continuar. Ele vai ter que continuar ali. Então, essa semana, a gente puxando o sargento do nosso lado, a gente tem o Prevê, galera. E o Prevê, nós temos aí os 3 professores aqui que vão, inclusive, cada um nas suas cidades, obviamente, vão acompanhar. E o Prevê tem um papel muito importante, que é exatamente te proporcionar anteriormente à aula a possibilidade de fazer a questão e você ter o Edivan, você ter o Guguinha, você ter o Luiz ali para te ajudar a resolver aquilo. Então, às vezes, a videoaula, igual você comentou, né, Guguinha, ela é extremamente relevante como estratégia de estudo. Mas, cara,
você ter um sujeito que vai Na sua conseguir frente, na né? sua frente, isso é fantástico. Então não perca ao tempo vivo isso. ali, Ao né? vivo, cara. Ao vivo ali, ó. E Tá. que na hora que você estiver explicando para ele, se o estudante, eu sou perder. estudante, eu faço uma carinha assim, o professor percebe vê. na hora. Na hora. Na hora, e ele já volta ali. Então isso é muito legal. Essa semana, aproveitem, né, esse momento que você terá com os profissionais. Obviamente, né, existe um planejamento por parte deles da aula, respeitem esse planejamento, mas aproveite. Às vezes, no início da aula, fala assim, ó, essa questão aqui, será que dá para responder no final da aula? Ou às vezes, responder aqui rapidinho. Então, é puxar a sardinha para o nosso lado aqui e mostrar que vocês estão cansados, nós estamos cansados, mas está todo mundo no mesmo barco, galera. Então, a gente vai remar até o final, né? Galerinha, queria já puxar o bonde para encerrarmos. Bora? Bora? Bora. Vou começar aqui pelo Luiz, então. Luiz, queria que você deixasse aí um... Exatamente. Queria que você deixasse um recado para os meninos, ou, vamos dizer assim, uma dica, antes de se despedir mesmo. Você fala assim, ó, cara, eu quero, sei lá, alguma coisa que é muito importante. Vou pegar o exemplo na história, na sociologia que eu dei, né, nas aulas. Falei assim, galera, é importante demais que vocês percebam sobre a questão da escravidão. A escravidão sempre está presente na prova. Né? Então, vocês citaram sobre esses vários pontos, mas às vezes existe ali uma coisinha ou outra que a gente deixou passar, ou uma fórmula, não sei tanto da matemática. Perfeito. Então, Assim, como de início, né? O Guinha falou da aritmética, o Divan falou da geometria e eu iria falar das funções. Eu gostaria, assim, uma dica, né? Começar a pensar na função afim, no gráfico dela, no plano cartesiano. As questões que eu já resolvi com os meninos, no cursinho até, não era para encontrar a lei de formação, era você aplicar os conceitos. E quando você começa a aplicar os conceitos, você vai eliminando as alternativas, sobra uma. E não foi uma questão, não foi um ano. Foi 5 anos seguidos nós fizemos isso. Mostrei as alternativas para eles. Aí os meninos resolveram. Falei, ó, resolvi essa questão em 10 segundos. Qual rabisco que eu fiz aqui? Nenhum. Então, assim, lembrar esses conceitos da função afim, que ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Então, imagina, tu resolve essa questão aqui em 10, 20 segundos, 30 segundos. Aí tu economizou o tempo para talvez desenhar lá a geometria espacial e começar a enxergar o sólido, não sei. Você está poupando tempo aqui para gastar lá. Uma questão mais difícil. Ué. Então, eu acho que um caminho bom seria esse. inclusive, você já deu a dica também, né? Existem questões que vão demandar mais tempo e outras menos, né, Luiz? Tem umas ali que você vai tirar, ó. É ler e marcar. Ler e marcar. E aí, Guguinha? Na função quadrática, eu vou complementar aí, o Luiz falou da função afim, na função quadrática é bom ficar ligado nos problemas que envolvem máximos e mínimos, né? Sim. Então, que cai com bastante frequência também no Enem. E aí uma outra dica que eu queria mencionar, porque a gente falou bastante de razão e proporção, é lá na escala, porque quando você vai transformar a área, por exemplo, através da escala, o aluno ele quer utilizar a escala, mas a escala serve para relacionar comprimentos. Exatamente. Então, se Essa você dica quer ótima. fazer uma transformação de área utilizando escala, você tem que pegar a escala e levar ao quadrado, Exato. porque a área tem 2 Exato. dimensões. Quer transformar volume utilizando uma escala, tem que pegar a escala e elevar ao cubo, porque volume tem 3 dimensões. Inclusive sobre isso, uma vez o Gui, lá em Patinga, eu cheguei para dar aula e ele estava resolvendo uma questão de escala querendo fazer o contrário. Jogar a área para a primeira dimensão. Aí não, né? Você pega a escala e joga para a segunda ou terceira dimensão. Exato, perfeito. Aí acabou, resolve com geografia. E aí, Ed? Então, a minha dica sempre nessa reta final aí, nessa chegada da prova, é sobre o resolver a prova em si, né? As questões, os assuntos que mais caem, todo mundo já sabe, a gente já falou aqui, a gente fala em sala. Agora, na hora da prova, administrar o tempo. A gente sabe que o tempo é um fator que elimina no Enem, né? O fator tempo, ele tem que ser muito bem administrado na hora da prova. E para você conseguir fazer isso aí, né, bem feito, qual que é a minha dica? Lê a prova inteira. Não tenta fazer a prova na ordem que ela está. Você tem que catar as questões fáceis. Como que eu vou saber quando uma questão é fácil, quando ela é difícil? Na leitura. Às vezes a gente lê uma questão e a gente já sabe o que você tem que fazer. Essa questão você não pode deixar passar. Resolve. E vai lendo. Você lê uma questão,
lê o texto, você sentiu vontade de ler de novo, ela não é tão fácil. Ela já não é fácil. Talvez você pense, esse assunto eu domino, eu vou ler mais uma vez e tal. E a questão é ler a prova inteira, porque às vezes a questão mais fácil da prova é a última. E você não pode fazê-la cansado, depois de resolver 44. Né? Então, é catar as questões fáceis, ler a prova inteira, né? E administrando bem esse tempo aí é uma dica interessante. E no Prevê, a gente vai falar isso. Eu vou tentar, ao vivo, com quem estiver, né, no nosso curso, mostrar como você diferenciar a questão fácil da média e da difícil. Isso aí é muito simples, é na leitura, é na interpretação. Uma outra dica, que eu acho que eu já até vi o Edgar falar, e que funciona muito bem na matemática, é você ler o comando primeiro. É para todo mundo Porque às vezes você lê o comando da questão e você já consegue resolver, né? Ou então, às vezes você volta no texto e você precisa ler o texto, mas como você já leu o comando, você já sabe o que a questão quer. Você já sabe o que você... Exatamente. Você já sabe o que você tem que procurar naquele texto. Então é isso. Administrar o tempo, ler a prova inteira catando as questões fáceis e tomar cuidado. E essa parada aí do ler o comando primeiro é interessante para fazer a prova. Perfeito. Meninos, queria agradecer muito mesmo a participação de vocês. Vocês abrilhantaram aqui, fecharam aí o nosso objetivo de fazer um podcast para Enem. Vou mentir para vocês, não. Essa experiência de viver o podcast para o Enem com professores já me fez pensar vários projetos para 2025. Putz. Se prepare. Prepare-se, Wellington. Também só. Bastidor também só. Achando que é só nós aí. Mas vai ser bem legal ano que vem também, com várias coisas. E agora eu queria agradecer vocês. Vou deixar aí o espaço livre mesmo para vocês agradecer o papai, a mamãe, a Xuxa, ou desejar boa prova pro pessoal. Começa aí, Edivan. Vamos fazer agora aí. Beleza. Galera, é isso aí então. Queria agradecer também a oportunidade. Massa demais. Minha primeira experiência como podcast aí. Nunca tinha feito. Gostei, bacana. Mas legal. Mais ou menos. Depois Já tá calendo. Daqui a pouco, ó, já pode fazer mais ano que vem. Ai. Tá vendo? E é isso aí. Boa prova para vocês. Capricha bastante. Faça uma redação com bastante calma, né? Que aí a nota vem. Capricha nessa prova de matemática aí, lê a prova toda, cata as questões fáceis. Você não precisa acertar 40 questões para tirar 900, não precisa acertar, né? Basta acertar as fáceis, catar umas médiazinhas ali, sua nota já vai lá em cima. Traga aprovação para nós, tamo junto. Tamo junto. Fala, Guguinha. Primeiramente, eu queria fazer o convite para o pessoal de Valadares estar presente no nosso Genoma Prevê. Boa. Porque, não sei se o Edivan lembra, mas você lembra, Edivan, um materialzinho que a gente fez no ano passado, por exemplo, tinha uma questão de tronco de cone e lá na prova caiu uma questão de tronco de cone. Então, o Prevê, na verdade, são algumas apostas que nós, professores, fazemos com base nos conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos, através da experiência de sala de aula. Então, queria fazer esse convite para a galera de Valadares. A galera das outras sedes, eu gostaria de desejar uma ótima prova para vocês, que vocês possam brilhar no Enem e que possam passar aí e se livrar do pré-vestibular. Galera de GV, eu nem vou me despedir porque eu quero encontrar com vocês no Prevê e dar um abraço apertado para vocês e agradecer a vocês por esse ano maravilhoso aí de 2024. E ó, só um parêntese, hein? Você que não é de GV, vai pro Prevê também, tá, miserável? Em Caratinga, na sociedade, Caratinga, Ipatinga, TO, Teixeira de Freitas, Timóteo. E ó, pode todo mundo lá, tá? Marquinhos tá esperando vocês. Débora, tá, galera, todo mundo lá, Dani, tá todo mundo esperando vocês, né? Manda aí, Luiz. Bom, só agradecer pela oportunidade, meu primeiro podcast também. É um prazer, Davizão. Tá, olha, pessoal, vou fazer uma revelação aqui. Fui aluno dessas pessoas aqui. Guguinha também, né? Guguinha me orientou aí no início, tá? E é um prazer estar do lado de vocês agora, né? E assim, pro Enem, né? Manter a calma, claro. Agora não é o momento de sair correndo e querer comer livro para lá e para cá. Acredito eu que agora é o momento de você pegar, começar a fazer exercício, revisar aquilo que você tem um pouco mais de segurança, né? E pensar nos assuntos, razão, proporção, isso vai cair para você. Assuntos considerados fáceis, você tem que acertar isso aí. E manter calma, velho. Vai dar tudo certo. Preparou durante o ano inteiro, mano. Agora vai dar certo. Perfeito. Né? É importante também a gente pensar, você falou sobre
essa reta final, é importante também que vocês descansem, galera. Porque ótimo. o Enem é uma maratona. O Enem, eu fiz o Enem uma vez e senti o drama. Só uma vez que eu fiz o Enem, eu senti o drama. É um teste físico. Então, assim, eu costumo dizer que é uma maratona. Você sente dor física quando você sai dessa prova, principalmente a segunda, que tem muito cálculo. Então, descansem, durmam bastante, durmam bem, comam bem e vão inteiros para essa prova que vocês vão sair de lá esbagaçados. Exatamente. Uma última observação importante que eu gostaria de fazer é que eu espero de coração que vocês no dia 9 façam uma excelente prova de matemática e é claro que o Mengão seja campeão. Não. Mas aqui a prova é dia 10. A prova é dia 10. O Galo já vai ser campeão caso mudem para dia 9 Tem a o jogo. opção de Gente, eu tô torcendo dia pro Galo. 9, né? Nós estamos gravando, galera, antes da decisão se a final vai ser mantida no dia 10 Ou se vai mudar para dia 9. Se vai vir pro dia 9. Mas é excelente, ô Guguinha, eu torço do fundo do meu coração que a sua profecia não se concretize. Eu também. Eu também. Mas independente dos resultados de Copa do Brasil, nosso maior foco aqui nesse momento é desejar a vocês um excelente resultado naquilo que vocês almejam, né? Seja a aprovação no curso que vocês quiserem, na universidade que vocês quiserem. Estamos aqui andando lado a lado de vocês para proporcionar isso. Queria só endossar aqui o que o Divas falou. Galera, descansar é primordial, primordial. E esse processo de descanso, né, Divas? Eu sempre falo com todo mundo, se apegue àquilo que te promova paz, né? Se você é um sujeito de fé, se apegue à sua fé. Se você é um sujeito de não fé, mas é de esporte, se apegue ao seu esporte, mas cuidado para não se machucar também, né, maluco? Claro. Não vai jogar futebol desesperadamente ali e tudo mais, mas se apegue àquilo que te traz paz. Se você é uma pessoa de casa, fique em casa. Se você é de rua, aí eu vou falar para você, a única coisa que você precisa abdicar é isso, tá, meu querido? Você precisa descansar. Deixa para depois da Deixa para depois. Nós tá? somos. Deixa para depois, né, Divas? Aí mantenha seu corpinho são para poder, então, fazer uma prova sã também. Galera, um grande abraço. Queria falar alguma coisa, Luiz? Ia só comentar um negócio. Quando eu fui fazer o Enem, né, foi no Genoma mesmo. Deram uma palestra sobre alimentação, né? A alimentação que você deve ingerir antes do Enem, evitar alguns tipos de carboidrato para não cansar e tal, né? E eu lembro que falava para a gente evitar, por exemplo, só alguns que eu lembro, né? Macarrão, algum tipo de carne vermelha, porque isso vai gastando energia do nosso corpo, né? Exato. Então, ó, evite isso aí. Eu falei no evite primeiro lasanha, podcast até, evite que eu falei, a galera, alimentação tem que ser carboidrato de longa absorção, batata, mandioca, esse tipo de coisa aí. Inclusive, paia se abrir uma marmitinha no meio da prova, mas era o ideal que você levasse ali uma batata doce, uma mandioca, um frango. Chocolate é a pior coisa que você pode levar para sua prova, porque é o doce e aí é pico de glicemia. O pico você vai ter uma euforia momentânea e vai morrer depois, cara. A pior coisa para você levar é chocolate, eu sempre gosto de falar isso. Leve, se for para levar alguma coisa mais adocicada, leve uma banana, doce de banana, esse tipo de coisa assim. Galera, um grande abraço para vocês, uma excelente prova e até mais.